O Banco Central dos Estados Unidos manteve a taxa de juros inalterada na última reunião de 2023. Além disso, indicou 3 possíveis cortes durante 2024, que começariam logo em março. Esses movimentos impulsionam a bolsa de valores, como por exemplo o índice Dow Jones, que fechou em uma pontuação recorde após o anúncio do Fed. Mas o que muitos não estão enxergando é a grande oportunidade de investir em títulos de renda fixa nesse momento. Se você gosta de ter um pouco de renda fixa na sua carteira, principalmente americana em dólar, talvez agora esse seja o melhor momento para você comprar mais. E caso você não tenha, talvez seja um momento interessante para você ganhar um pouco de dinheiro com isso. Então nesse vídeo eu vou explicar para vocês por que agora é o grande momento de você ter renda fixa americana na sua carteira e explicar obviamente os porquês disso tudo. Mas antes de a gente começar, é importante a gente relembrar brevemente o que aconteceu até agora na economia. Nessa imagem vocês conseguem ver o aperto monetário que começou em abril de 2022 pelo Fed em relação à taxa de juros americana, em que eles começaram a elevar de 0,25 até os patamares atuais de 5,5%. É o nível mais alto da taxa de juros nos últimos 22 anos e ele foi aumentado durante 11 vezes seguidas para, de certa forma, controlar essa inflação. E já falando de inflação, a gente bateu o pico de 9,1% em julho de 2022. Foi uma das maiores inflações já vistas nos Estados Unidos e por isso que teve o aperto monetário dos juros por lá nesse período. E depois que o Fed começou a aumentar as taxas de juros, os efeitos começaram a surgir e a inflação ela começou também a corrigir, no momento atual apresentando uma taxa de inflação de 3,1%. Esse controle da inflação que o Fed vem mantendo fez com que eles não necessitassem aumentar novamente os juros agora no final do ano. E para 2024, os membros do comitê do Banco Central estão prevendo pelo menos 3 cortes de juros. E como a gente pode observar o que é esperado pelo mercado, a gente consegue ver que 67% dos analistas acreditam que na reunião de março de 2024, que vai ser a segunda reunião do Fed no ano de 2024, eles vão reduzir pela primeira vez novamente a taxa de juros americana para 5 a 5,25%. E depois nas próximas reuniões diminuindo com um pouco mais de força. E todos esses movimentos e previsões para o ano de 2024 têm um impacto direto na renda fixa, principalmente atrelado ao nome muito famoso, chamado de marcação a mercado. A marcação a mercado é uma prática muito utilizada pelos investidores para darem preços aos títulos dependendo das situações econômicas atuais. Para vocês entenderem melhor o que eu tô falando, eu trouxe um exemplo aqui bem interessante para explicar essa marcação a mercado e o porquê ela vai te dar dinheiro provavelmente a partir de 2024. O que acontece aqui? Vamos supor que você comprou aqui um título de renda fixa com vencimento de 10 anos, né, lá nos Estados Unidos em dólar, e que você comprou esse título ali em 2020, né, que a taxa de juros estava, vamos supor, 3% aqui, e você comprou ele a $1.000, né, ou seja, você vai receber 3% nos próximos 10 anos pagando $1.000 por esse título. Só que aí vamos supor que aconteceu, que nem agora, a taxa de juros ela subiu bastante nos Estados Unidos, então esses títulos eles também vão ter que pagar mais, porque se a taxa de juros sobe, esses títulos também sobem o pagamento deles. Só que em compensação, o preço do título ele cai para compensar o quanto ele vai ter que te pagar mais de juros. Então ao invés de ele estar custando $1.000, ele passaria a custar $850. Então nesse caso aqui, o seu título que valia $1.000 começou a valer menos, ou seja, você perdeu dinheiro no curto prazo. Mas a gente tem um cenário 2, em que a taxa de juros ela cai, né, como pode acontecer agora em 2024, que tenho certeza que vai acontecer, ela cairia, vamos supor, para 2%. Então o preço atual do seu título sairia de $850 para $1.100. O melhor caso que você pode fazer é comprar os títulos nesse cenário 1 aqui, que é quando a taxa de juros elas estão bem elevadas e os títulos mais baratos, para que quando tem esse movimento de queda de taxa de juros, o seu título valorize contrariadamente. Mas é importante citar também que, independente dessa marcação a mercado, se você comprar um título de renda fixa hoje, que tá, por exemplo, te pagando 3% ao ano durante os próximos 10 anos, lá no vencimento, independente das oscilações que o mercado dá nesse preço de título, você vai receber o acordado, ou seja, 3% ao ano em cima do valor que você investiu. Então você pode observar que, independente se você compra o título aqui e ele vai tendo oscilações de marcação a mercado nessa linha azul, verde mais escura, você vai ver que no vencimento os dois chegam no mesmo lugar. O que a gente gosta às vezes de ganhar dinheiro é essas movimentações aqui de curto prazo de renda fixa, que dá para você ganhar mais do que você esperar o título até o vencimento. Então são estratégias utilizadas, mas na ponta final, se você levar o título até o vencimento, você vai ganhar o acordado. Então é justamente por conta desse movimento de redução de taxas de juros previstas para já março de 2024 que ETFs de renda fixa e várias outras renda fixas acabam valendo muito
muito a pena agora, tanto para você ganhar um dinheiro no curto prazo, tanto quanto porque alguns, se você quiser levar até o vencimento, você vai receber uma rentabilidade muito boa, porque a taxa de juros está bem elevada e faz 22 anos que a gente não via algo parecido. E para te facilitar, eu trouxe 3 ETFs de renda fixa aqui bem interessante para você estudar e que podem valorizar bastante nos próximos meses. O primeiro deles é o ETF TLT. Esse é um ETF da BlackRock que vai comprar títulos do governo americano com vencimento de 20 anos ou mais. Então, se a gente olhar para dentro desse ETF TLT aqui, vocês conseguem ver que os títulos são todos corporativos, né, do Banco Central Americano, e todos eles com vencimento para 2051, 2050 para mais. E um ponto que é legal vocês saberem que quanto maior for o prazo de vencimento do título de renda fixa que você estiver comprando, maior é a volatilidade de marcação ao mercado. Isso, obviamente, no curto prazo. Então, o que vocês conseguem observar aqui, se a gente pegar o ETF TLT de 2020 até a mínima aqui de 2023, ele caiu 50% o preço dele. Porque o que aconteceu nesse momento? A taxa de juros americana estava subindo. E o que vai acontecer em 2024? A taxa de juros americana vai cair e esses títulos tendem a subir, que é o que já está acontecendo. Se a gente pegar o último mês aqui, por exemplo, o TLT já subiu 10%. A gente tem um outro ETF bem interessante, que é o ETF IEF. Ele também é da BlackRock, só que ele vai comprar títulos do governo americano com vencimentos entre 7 a 10 anos. Então vocês podem observar aqui também que é o mesmo títulos do governo americano, mas com vencimentos um pouco mais curtos. Ou seja, a volatilidade dele é bem menor do que o do TLT. E se vocês olharem o gráfico, ele é bem parecido com o TLT também, né? Teve sua máxima aqui em 2020, caiu seus 25%, né, na mínima aqui, e já começou a subir no último mês 3,8%. E um terceiro ETF bem interessante é o ETF BIL, B-I-L. Esse é um ETF da State Street e ele vai comprar também títulos do governo americano, mas com vencimentos de 3 meses a no máximo 1 ano, ou seja, títulos de curtíssimo prazo. Então vocês podem ver que os títulos que eles compram aqui vence janeiro de 2024, fevereiro de 2024, bem no comecinho do ano. E aí, se vocês forem olhar a volatilidade dele aqui, é bem menor de qualquer outro dos dois que eu mandei para vocês. Se vocês olharem aqui no último mês, ele, por exemplo, caiu menos 0,4%, porque a volatilidade ela é muito menor comparada com os de 10 anos, 20 anos. E isso fica claro nesse comparativo aqui do ETF TLT, do IEF e do ETF BIL, que eu comparei, né, os três com vencimentos bem diferentes. E vocês podem observar que o TLT, que tem vencimentos mais longos, é o que trouxe maior rentabilidade dentre os três durante o último 1 mês atrás. Isso porque, lembrando, maior o vencimento, maior a volatilidade e maior também o seu ganho. Mas lembre que maior volatilidade é maior risco. Outra opção interessante que você tem agora, eu vou até mostrar exemplos para vocês dentro da corretora que eu utilizo, que é a Evno. Lembrando que eu não sou patrocinado por nenhuma, é simplesmente mostrando a corretora que eu uso. Existe a opção de você investir em bonds. Os bonds, eles são parecidos com as debentures aqui no Brasil. Então, são basicamente dívidas de empresas, pode ser brasileiras, americanas, que você compra lá no exterior e recebe juros sobre essas dívidas que você está comprando. Então, obviamente, você tem que tomar cuidado de quem você está comprando esse bond, porque se a empresa ela vier falir, dificilmente você vai receber o seu valor que você emprestou para eles. Mas os pagamentos eles acabam sendo até mais interessantes do que os ETFs de renda fixa, porque o risco também é um pouco maior. Mas vamos para exemplos práticos aqui, deixa eu entrar na corretora e mostrar para vocês. Então, quando eu entro na minha corretora aqui da Evno, eu tenho a opção de renda fixa. Não são todas no Brasil que disponibilizam isso, tá? Se eu não me engano, a XP disponibiliza, a Banco Inter vai começar, então assim, são pouquíssimas que tem por enquanto isso. Mas vamos aqui em bonds do Brasil, por exemplo. A gente tem aqui algumas empresas, tá? Que eu tô mostrando aqui para vocês, como a Azul, por exemplo, pagando 10% ao ano agora em dólar com vencimento para 2028. A gente tem aqui Banco do Bradesco pagando 4% ao ano em dólar. Banco BTG, né, pagando quase 5% ao ano em dólar. Então, além dos ETFs de renda fixa que você pode comprar e ganhar com a marcação mercado, você tem a opção também de comprar títulos que vão te garantir uma rentabilidade maior, já que a taxa de juros está mais alta agora, durante o período de longo maior também. Então, você pode fazer essa diversificação com alguns bonds desse. Tem também bonds americanos, tá? É bom lembrar que também o valor mínimo aqui ele acaba saindo $5.000, $10.000, então não é para todo mundo, mas se você tem essa possibilidade, agora é um excelente momento de você comprar esses títulos com um rendimento um pouco maior, porque a partir do ano que vem, possivelmente esses títulos aqui vão começar a pagar menos, né? Então, por exemplo, você tem a opção de emprestar dinheiro para a Amazon aqui, pagando 4,3% ao ano para você em dólar, até 2060, por exemplo, né? Então, bem interessante. E esses títulos aqui vão valorizar muito agora no curto prazo por conta da marcação ao mercado. Vocês vão observar isso no mercado e eu já tô até adiantando para vocês nesse vídeo aqui. Depois vocês podem até comentar
comentar nos meus vídeos posteriores, ó, Léo disse mesmo e aconteceu, porque eu tenho certeza que vai acontecer, não tem como fugir disso. Então, com base no cenário que a gente tá esperando para 2024, com as possibilidades de renda fixa que a gente tem agora, vale muito a pena você adicionar no seu portfólio, caso seja do seu interesse, lembrando sempre de observar o risco deles, né? Então, se você quer colocar um ETF TLT na sua carteira, você tem que saber que você vai correr maior risco. Então, se você não gosta de volatilidade e risco, o ETF TLT não é para você. Aí você pega o IEF, por exemplo, que tem vencimentos um pouco mais curtos, ou até mesmo você pode pegar bonds, mas de empresas mais seguras, como Microsoft, Apple. Vão pagar menos? Vão, mas a volatilidade também, o risco também é muito menor. Então é legal vocês também observarem isso, mas tenho certeza que vai dar muito dinheiro para vocês e depois vocês me agradeçam por isso. Eu queria comentar brevemente que agora, em janeiro de 2024, a gente vai fazer uma abertura para as vagas da Dollarame Black, né, nossas carteiras recomendadas. Eu vou deixar aqui o link da lista de espera para você, caso você tenha interesse em participar do evento que a gente vai fazer em janeiro, que eu já vou trazer mais informações para vocês um pouco mais para frente, mas também abrir novas turmas aí para nossa carteira recomendada de investimento exterior com ações brabas aí para você ganhar bastante dinheiro. E obviamente não perder tempo analisando os resultados e vendo qual que é melhor para você ou não. Espero que vocês tenham gostado, não se esqueça de deixar a curtida aqui embaixo e se inscrever no canal para mais vídeos como esse. A gente se vê no próximo, valeu, até mais!